Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Já chegamos no 21º dia de estudo do livro Metanoia. Glória a Deus! E eu espero que você esteja dia após dia sendo renovado na mente, porque até o 30º dia do nosso propósito, do nosso estudo, você terá a sua vida transformada em nome de Jesus. Hoje, o título do nosso estudo é Rompendo com o Mundo Caído. Vamos ler primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este mundo, cosmos, é regido por uma ideologia ou sistema caído. A maior parte das pessoas vivem de acordo com esse sistema. Isso as impede de experimentarem o poder sobrenatural da fé. Os 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição, nos colocam em contato com o mundo. Porém, quando são colocados à disposição do diabo, só produzirão pensamentos caídos e de derrota. 1 João 5,19 diz que este mundo jaz no maligno. Sendo assim, muitas das informações e estímulos do cosmos, desse sistema que rege o mundo, nos serão danosas. Na contramão disso está o agir de Deus, que quer te transformar de dentro para fora. O diabo está trabalhando de fora para dentro na vida do cristão. Lembremos-nos de que Judas foi aceitando as sugestões do maligno até que o próprio diabo entrou nele. O texto de Lucas, capítulo 22, verso 3, diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Como já falamos, Deus está agindo na contramão do diabo. Deus está trabalhando de dentro para fora. Na verdade, Deus trabalha dentro e fora do cristão. Deus é onipresente. Aleluia! Ele está por todos os lados nos cercando. Porém, seu agir transformador é de dentro para fora. Isso pode ser compreendido quando olhamos um oleiro trabalhando. Uma das mãos do oleiro está apertando o barro, porém, a outra mão que vai dentro do vaso é que dá a forma para o mesmo. A mão que está dentro determina a forma, a mudança, a transformação. Enquanto você lê essas linhas, Deus está renovando o seu interior. Ele está te moldando por dentro. Ele está te transformando de dentro para fora. É nesse entendimento de que estamos mudando de dentro para fora que damos a devida importância e valor para Romanos 12:2. O texto diz: E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não podemos continuar tendo a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o mundo é abandonar a forma de pensar mundana. Deus nos deu um novo espírito no ato do novo nascimento, mas não nos deu uma nova mente. O espírito já foi recriado, regenerado. O espírito é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. Uma vez acesa, nunca mais se apagará. O novo nascimento aconteceu num instante, mas a mente agora deve ser transformada e o caminho é a renovação interior. A nossa mente é o lugar onde somos atacados. É nela que está contida toda a carga de informação por meio da qual discernimos. Se mudarmos a mente, mudaremos toda a nossa vida. A única maneira de mudar a nossa mente é conformando-a com a palavra de Deus. A palavra de Paulo é para sairmos da forma do mundo, para deixarmos a formatação mental caída e levarmos cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4 até o 6, eu quero ler para você. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, o mundo está caído e morto, como já vimos em 1 João, capítulo 5, verso 19, e nos programou para vivermos caídos e mortos.
O mundo nos programou para a pobreza, para a mediocridade, para uma vida difícil e sem expectativas, para a desistência e miséria. Porém, podemos hoje mudar essa história, mudando a nossa mente. A pessoa que você quer se tornar, as coisas que você quer realizar, a alegria que você deseja experimentar, o sucesso que você almeja alcançar, depende da decisão de mudar hoje os seus pensamentos. Vários, não poucos, vários personagens na Bíblia, embora tendo um encontro com Cristo, pensavam de acordo com a natureza caída do mundo. Nicodemos, por exemplo, não entendeu o que era nascer de novo. Marta não conseguia pensar em algo além da morte. O jovem rico também não conseguia pensar além das suas posses. Tomé estava preso à realidade natural. Os discípulos não creram que aqueles pães e peixes seriam suficientes para que um grande milagre acontecesse. Então Jesus aparece e, em todas essas situações, Jesus rompe com as leis naturais. É interessante como Jesus faz as coisas. Na primeira multiplicação, ele tinha 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram ainda 12 cestos cheios. Já na segunda multiplicação, ele tinha 7 pães e apenas alguns peixinhos. Então, ele alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram ainda 7 cestos cheios. Veja que Jesus, com menos pães, fez mais do que com mais pães. Com menos pães, ele fez mais, e com mais pães, ele fez menos. Agora, por quê? Veja, Jesus faz isso para nos ensinar a sair do padrão natural das coisas. A principal estratégia do diabo é fazer você olhar para fora, para as circunstâncias, te prender então no natural. A principal estratégia do diabo é fazer você olhar para fora, para as circunstâncias, fazendo você pensar a partir dos seus sentidos. Foi exatamente isso o que aconteceu com Pedro em meio aos fortes ventos que o fizeram afundar. Enquanto a mente de Pedro estava cativa em Jesus, o mesmo andava sobre as águas. Porém, quando seus sentidos o fizeram perceber o cosmos, logo ele afundou. O texto de Mateus 14, do 22 ao 36, conta essa história. Vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Veja, hoje é tempo de romper com o mundo caído. É tempo de deixar de olhar para o vento contrário. É tempo de tirar os olhos das adversidades e cativar a nossa mente nas coisas elevadas e eternas, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como nós podemos fazer isso? Cativando os nossos pensamentos na palavra de Deus, na vontade de Deus, nas promessas do Senhor. Veja a orientação de Paulo para que os filipenses se desprendessem do mundo caído. Filipenses 4, verso 8, na versão da Bíblia ampliada, diz assim: "Finalmente, irmãos, o que quer que seja verdadeiro, o que quer que seja digno de reverência, honorável, semelhantemente, o que quer que seja justo, o que quer que seja puro, o que quer que seja amável e amoroso, o que quer que seja gentil, encantador e gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor,
Pense nisso. Pese e leve em contas essas coisas. Fixe as suas mentes nelas. É o que Paulo estava dizendo. Eu creio e espero que essa aula tenha te ajudado a se desprender deste mundo caído. Eleve a sua mente nas coisas superiores, nas coisas celestiais, e seja renovado dia após dia, até que a transformação em todas as áreas da sua vida seja uma realidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te agracie sempre. Tchau, tchau.